Olá, boa tarde. Após o primeiro turno, o Resenha faz hoje uma análise sobre o cenário político que deve se formar a partir de agora. Aqui no estúdio, eu recebo o jornalista e companheiro da TV Difusora, Adalberto Melo. Adalberto. Boa tarde a todos. É tempo de fazer reflexões, né? Quer dizer, aquilo que saiu das urnas, a verdade das urnas, acaba nos impelindo a fazer algumas reflexões em relação a esses dados, esses números, enfim. Eleição do Maranhão e cuidado do primeiro turno, né? Como a gente conversou na semana passada, mostra a forte liderança do governador Flávio Dino, reeleito, né, com 59% dos votos válidos, elegendo também os dois senadores da sua coligação, da sua chapa. Quer dizer assim, de certa maneira, as pesquisas não erraram naquilo que vem apontando, principalmente na última semana, né, Adalberto? É verdade, Tevaldo. Dessa vez, vários institutos, né, não apenas um instituto de pesquisa, mas vários deles, a gente pode falar até que a maioria, né, batendo aqui batendo com o resultado das eleições, com o primeiro candidato fazendo o dobro do número de votos da segunda colocada, né? Esse também é um outro dado, além da vitória no primeiro turno, mas o dado percentual muito próximo daquilo que as pesquisas vinham oferindo ao longo desses meses aí, né, de pré-campanha, enfim. Mostra a força política do governador Flávio Dino, quer dizer, e hoje o instrumento da reeleição é um instrumento importante, é interessante, mas você percebe que no Brasil todo, vários governadores tiveram muita dificuldade de conseguir a reeleição. Entre aqueles que tentavam, que postulavam mais um mandato, a gente percebe essa dificuldade. Então, o eleitor hoje, ele compara realmente aquilo que foi feito para saber se vale a pena dar uma nova oportunidade. A gente percebe na prática política, você tem no jogo político do Brasil, nas forças ali, uma mudança significativa. A gente falava ainda há pouco, antes de começar o programa aqui, sobre a redução da bancada do MDB, os caciques do partido como o MDB, que sempre esteve, né, colado no poder. Lá em Brasília, eu lembro quando a gente trabalhava lá, o pessoal falava assim, a gente não sabe quem vai ganhar a próxima eleição para presidente, mas que o MDB vai fazer parte, isso é certo. Na época, PMDB. Que está no governo vai estar, né? Exatamente. No governo vai estar, quer dizer, integrar esse time vai integrar, né? Vai colar em quem vai chegar, vai colar. Mas agora a gente percebe essa mudança, quer dizer, isso aí dá uma análise, dá até uma tese falar sobre isso, porque os caciques muitos deles não conseguiram se eleger, Romero Jucá é um deles, o Renan volta lá para o Senado, mas não vai ser presidente dessa vez, porque diminuiu, encolheu a bancada do MDB. Eunício Oliveira, que preside hoje o Senado, não se reelege, né, pelo Ceará, quer dizer, perdeu a eleição no Ceará. Né? De outro modo, você tem, por exemplo, no Pará, ainda a força da família Barbalho, né? Você tem um ministro que se elege, o filho do Jalé Barbalho se elegeu lá governador, mas assim, a gente percebe que no todo, se você considerar, né, o tamanho que foi, por exemplo, o próprio MDB e o que é hoje, você sente essa diferença. A bancada lá no Congresso Nacional, com o PT ainda voltando a ter, né, a maior bancada. E, em segundo lugar, puxado pelo Bolsonaro, o PSL agora, né? O Novo, por exemplo, que está estreando aí no Congresso Nacional com 8 deputados, a partir da eleição do Amoedo, né? Da vinda do Amoedo para a disputa do jogo na presidência. Então, assim, as pedras estão se mexendo, o jogo está mudando. Aqui, 55% de mudança, 55% de renovação na Assembleia Legislativa, um número significativo. Né? E a gente vai, ao longo do programa, pontuando essas questões aqui. Então, sim, para a gente voltar a falar do governador Flávio Dino, reeleito primeiro turno ontem, o repórter Jário Martins acompanhou a coletiva de imprensa que Flávio Dino concedeu logo após a sua apuração ao lado de senadores eleitos, o Everton Rocha, do PDT, e da senadora eleita Elisiane Gama, do PPS. Então acompanhe, vamos lá. Após a apuração de quase 90% das urnas, a vitória de Flávio Dino já estava matematicamente confirmada. O candidato à reeleição pelo PCdoB não só conquistou a vitória em primeiro turno, mas também elegeu seus dois candidatos ao Senado, Elisiane Gama, do PPS, e o Everton Rocha, do PDT. Assim que foram confirmadas as vitórias, eles fizeram um pronunciamento em entrevista coletiva. Cumprimos um grande objetivo no que se refere à transição política no Maranhão. Os adversários principais da Elisiane e do Everton são políticos tradicionais do Maranhão, já bastante conhecidos. Por isso é uma vitória que nós qualificamos como completa. Mas foi em frente ao Palácio dos Leões que uma multidão de pessoas aguardava para comemorar a vitória. E foi nesse clima de comemoração que os dois candidatos ao Senado se pronunciaram pela primeira vez para o povo após terem sido eleitos. E eu quero dizer para cada um de vocês que eu vou trabalhar todos os dias da minha vida no Senado da República para que vocês tenham orgulho de mim.
A nós cabe agora a responsabilidade de chegar em Brasília 2 senadores do povo, eleitos pelo povo, para representá-los. Lá a nós cabe representar a família do professor, do técnico, do trabalhador, do jovem, do verdadeiro trabalhador desse estado. Reconduzido ao governo por mais 4 anos, Flávio Dino falou sobre o seu trabalho na nova conjuntura política que se formou no Maranhão. Nós obtivemos aqui o reconhecimento de uma forma de governar. Nós estamos felizes porque nós mudamos a vida de milhões de pessoas mais pobres do Maranhão, de verdade. Norberto, uma vitória do Flávio impressionável, né? Uma vitória maiúscula, uma vitória, né, esmagadora, né? E aí não dá para, né? Com aquela história, contra fatos não há argumentos, né? Então, se você pega o resultado da eleição e vê o que foi, o próprio, aquilo além da força que tem no Nordeste, por exemplo, o Haddad, o empenho do Flávio na eleição do Haddad aqui. E ele já começou hoje no Twitter, logo pela manhã, já mandando mensagens dizendo que, convocando as pessoas para na quinta-feira um grande ato aqui, já em favor do Haddad, que vai se empenhar mais uma vez nessa eleição no segundo turno. Quando você olha o mapa da eleição no estado todo, você percebe a força disso, que se dá em todas as regiões do estado. Quer dizer, as pessoas aprovaram, né, esse governo que aí está e deram uma nova chance de mais 4 anos porque entenderam que há necessidade de mais tempo para que se trabalhe mais. E vai ser cobrado por isso, e tem que ser cobrado, né? A lógica é essa, né? A cobrança tem que existir, o acompanhamento tem que existir, mas a força, o resultado da eleição, não só no primeiro turno, não só a vitória, mas a quantidade de votos recebidos, ela impressiona. E o Everton é um fenômeno, né? Isso que eu ia te perguntar, depois, assim, o Flávio, quando se elege em 2014, o Flávio elege um senador que depois, né, deixa de ser aliado, passa a oposição. O Flávio tem nesse primeiro momento 3, né, senadores de oposição ao seu governo. O Flávio, né, ontem elege, né, mostrando força política, elege os 2 senadores, né, da chapa, né, do qual ele cabeçava, quer dizer, o Everton Rocha e Elisiane. Como é que você olha para esse cenário e aí, né, como é que você vê nesse crescimento que foi absurdo, né, do Everton Rocha nessa reta final de campanha também? Os números mostram, né, o senador mais bem votado de toda a história do Maranhão, quer dizer, o maior número de votos de toda a história. E é interessante porque quase o senador... 2 milhões de votos. Quase 2 milhões de votos. E é o senador mais novo. Né? Então, quer dizer, a aposta na juventude, no trabalho. Isso tem esse aspecto simbólico também, não é? Então, consegue um resultado significativo, se viabilizou, foi o primeiro candidato a ser anunciado, né, na chapa. A chapa fechada, como a gente diz, né? Acaba sendo... Criou um movimento para isso, na verdade, fez política para chegar nesse lugar, na verdade, né? Quer dizer, não construiu, era... né? Construiu esse lugar. Esse caminho, né? Essa trajetória. Esse caminho. E ontem já, durante a entrevista coletiva, falava sobre que não prometeu nada durante a campanha, mas que vai estar do lado do mais pobre, do trabalhador, enfim. Essa tem sido a postura do Everton lá na Câmara dos Deputados, no Senado deve ser diferente. E a gente falava também, interessante, as pessoas que às vezes não conseguem, não acompanham o dia a dia, às vezes, do Congresso, mas assim, o Everton, ele, na Câmara dos Deputados, ele era uma referência como parlamentar. Né? A tendência no Senado é que seja assim também. E pelo handicap, pelo conhecimento que tem, e por ser um candidato que trabalha também a questão dos bastidores, lá no Senado deve ocupar um cargo significativo naquelas comissões, que a gente sabe que é importante também. O Everton foi líder do PDT na Câmara. E depois líder das minorias. Líder das minorias da Câmara, exatamente. Então, uma referência no impeachment da presidente Dilma, uma referência na tentativa do impeachment em relação ao presidente Temer. Ele é uma referência hoje no Congresso Nacional. Não é só uma liderança local, né? Ele já tem esse espaço nacionalmente conquistado também. E a Elisiane vai com o apoio do Flávio também, cresce, né? Porque se a gente fizer um histórico da vida política dela, a gente percebe que esse crescimento se deu, né? É a eleição mais significativa, né, da história dela, é um marco nessa eleição para o Senado da Elisiane, e o Flávio então consegue eleger os 2 senadores aqui no Maranhão. Mas, Roberto, mas a Elisiane para mim tem uma questão que precisa ser resolvida. Né? E quando a gente fala do Everton, o Everton mostra que sempre teve lado, que tem lado. A Elisiane, ela tem cometido alguns vacilos, né, nessa relação dela com o parlamento. Impeachment da Dilma é um caso que levou parte da esquerda maranhense, né, a olhar, né, com desagrado a candidatura dela. O próprio PT, que acabou não engolindo. A Elisiane, do PPS, do partido, né, que apoia o governo Temer, apoiou o impeachment. E o presidente da sala do PPS,
que não se elegeu deputado federal por São Paulo, Roberto Freire, já deu um indicativo aí de que ele apoia a candidatura do capitão reformado, né, e não a do Haddad. Então, a Elisiane tem essa tarefa urgente, né, para a trajetória dela, de saber de que lado, de fato, né, de que lado ela vai estar nesse segundo turno, de que lado ela vai estar num eventual governo, ou do capitão, ou do PT com o Fernando Haddad. Ontem ela deu um passo ao anunciar já que no segundo turno vai se empenhar na candidatura do Haddad, então já é um passo importante. Então, aliás, o político tem isso, né, Etevaldo? Você já acompanha há muito tempo isso. Não existe político sem lado, não existe político em cima do muro, até porque quando ele toma essa postura, ele acaba sendo punido nas urnas por isso, né? Então é preciso que o político tome suas posições, assuma, não é? E ela vai ter que pensar assim, e ela vai ter que pensar para valer, Alberto, porque o PPS reduziu na Câmara Federal, inclusive. Né, o partido dela diminuiu a bancada na Câmara. Aqui no Estado. Aqui localmente também. Aqui também no Estado. Quando ela se elegeu em 2014, deputada federal, ela elegeu 2 estaduais. Nenhum estadual, nenhum federal, e ela eleita, né, ao Senado da República. A então, sensação assim, que dá é que parece que não tem mais espaço para ela ali no PPS, né? O PPS teve menos votos que o pessoal no Maranhão. É preciso fazer uma leitura disso. É preciso fazer uma leitura disso, sabe? Precisa olhar para aquele lugar que está lá, né? E a gente tem esse dado, você tem aí uma eleição que você tem para a Câmara, mas com os partidos que elegeram parlamentares? Na Câmara Federal são 15 partidos distintos nessa eleição, na bancada do Maranhão, 15. O PMN, o PCdoB e o MDB, cada um fez 2 deputados. O restante, um deputado de cada sigla, ou seja, são 15, pulverizou demais. Você tem 15 siglas aí, né, hoje na Câmara Federal, quer dizer, que foi para quase 28, né, nacionalmente na Câmara. Então, a senadora eleita Elisiane Gama precisa, de fato, olhar para o futuro e saber qual caminho, né, ela vai percorrer, ela vai seguir, né, junto do governo Flávio Dino, junto do que vai estar por vir na política nacional. Diferentemente do Everton, que sempre mostrou de que lado ele está, né, e quem o acompanha sabe exatamente com clareza, né, qual é o caminho que o Everton Rocha tem seguido na política local e brasileira. A gente tem um VT do presidente do TRE, desembargador Ricardo Alibe. Ele falou ao repórter Ciro Mineiro sobre a expectativa, né, do trabalho, né, da Justiça Eleitoral para o segundo turno. E aí a gente vê esse VT e na volta a gente dá uma olhadinha, comenta um pouco como é que foi o primeiro turno ontem e o trabalho da Justiça Eleitoral. Vamos lá. Solta o VT. De acordo com o desembargador Ricardo Duailib, o Tribunal Regional Eleitoral já está preparado para realizar o segundo turno no dia 28 de outubro, quando será definido o novo presidente do Brasil. Eu acho que vai ser mais tranquilo, porque deixa de ter a disputa regional para ter uma disputa nacional. Não vai diminuir a nossa responsabilidade a partir da próxima terça-feira, porque é bom de explicar, segunda-feira é ponto facultativo aqui, merecido a todos os funcionários que trabalharam e estão trabalhando até agora e vão continuar trabalhando. Nós vamos começar a dar continuidade a esse planejamento. Roberto, a eleição de modo geral foi tranquila, né? Assim, isso... Foi tranquila, lamentável os casos envolvendo compra de voto, né? Tivemos um vereador em São Luís, né? O vereador Genival preso, conduzido até a Polícia Federal, enfim, com farta documentação aí probatória do que estava acontecendo na zona rural de São Luís, enfim, a gente teve prisão no interior também, foram 3 municípios, né, em que nós tivemos casos de pessoas que foram conduzidas, acusadas aí de crime eleitoral. Falta de energia já esperada, mas tem um no-break que não atrapalhou a votação, em especial na região central do Maranhão, lá em Barreirinhas também. Teve um caso de uma urna que ao final, às 5 horas da tarde, o presidente da sessão foi lá e desligou a urna às 5 horas da tarde. Já tinha gente na fila. Então tiveram que, para reiniciar, demora todo o processo, enfim, é meio complicado. Não avisaram a ele que tinha uma fila de Não avisaram a ele que quem estava na fila tinha direito, né? Mas assim, um caso pontual ou outro, mas o planejamento funcionou, a organização foi muito bem feita, um planejamento feito com antecedência, mais até do que na última eleição, e o resultado foi esse, uma eleição dentro da normalidade no Estado. O que eu observei ontem, né, e isso vocês comentaram também na TV Difusora, da cobertura das eleições ontem na TV Difusora, e talvez isso não ocorra no segundo turno, a quantidade de material de campanha que a gente alertava aqui no programa, você alertou num dia, eu alertei no outro, de material de candidatos nos locais de votação. E com detalhe, assim, né, em todo o país, né, Etevaldo? São Paulo também, uma sujeira muito grande, quer dizer, na madrugada aproveitaram para soltar aqueles santinhos, uma estratégia ultrapassada, que não tem nada a ver com sustentabilidade, né, com compromisso, inclusive, com o dever público, né? Mas, enfim, agora, algumas cidades, São Luís foi assim também,
no meio do dia já começaram a fazer a limpeza, não deixaram para o dia seguinte, né? Então isso aí diminuiu um pouco, amenizou um pouco a situação. Mas que a cidade estava muito suja, estava. Imperatriz também aconteceu isso. Quem foi votar pela manhã, como é o meu caso, assim, eu andei um pouco pela cidade, né? Até porque eu vinha para a difusora. Você estava na escola que eu voto, dentro da escola, né? Por cima do muro, que você mais tinha era. Mas felizmente também, Adalberto, o Ministério Público Eleitoral vai acionar esses candidatos sujões, porque era muito fácil identificar. Verdade. Sabe? Não são 15, 20 candidatos, não. Você tem ali uma relação muito, né, muito clara de quem são os sujões, né, no dia da eleição ontem, com o santinho espalhado aí a todo canto pela cidade, enfim. Mas você acha que no segundo turno não há, ainda que se tenha essa ideia de polarização muito acirrada, acho que o eleitor, como foi ontem, o eleitor deve ir com tranquilidade, com calma, né, para votar no segundo turno, né, Adalberto? A preocupação é com a abstenção agora, né? Porque tem muita gente que não vou viajar para votar só para presidente da República, não vou fazer isso. Então, assim, a preocupação é essa, bateu na casa dos 20%, né? 20 e pouquinho, já é um número considerado normal, né? Até menor, eu acho que na última eleição. Não, foi um pouquinho maior. A última foi 19,4, essa foi 20,3. Na faixa, então, mas a expectativa, a preocupação é essa, a abstenção agora no segundo turno das eleições. Vamos falar um pouquinho de quem se elegeu na Assembleia? Vamos falar. Tem um dado positivo na Assembleia e tem um dado negativo para a Câmara Federal, que diz respeito ainda que tenha, né, um percentual de obrigatoriedade de candidatas, né, mulheres nas chapas, nos partidos, a gente não teve nenhuma candidata eleita para a bancada maranhense na Câmara Federal. É verdade. Compensação, na Assembleia Legislativa, a bancada feminina aumentou, né? Agora são 8 mulheres e, além de serem 8 mulheres, as 2 mulheres que conseguiram o maior número de votos no Estado, os dois candidatos foram exatamente mulheres. A Detinha foi eleita com o maior número de votos do Estado e a doutora Cleide Coutinho, lá na região dos Cocais, também eleita. Então, quer dizer, entre os 3 primeiros ali, 2 mulheres ocupando essa posição, é um número significativo também. E entre os 10... Tem quantas? Entre os 10... Tem quantas candidatas mulheres? Entre os 10 primeiros são 3 mulheres. 3 mulheres. 3 mulheres. Doutora Thaísa, a Cleide Coutinho e a Detinha, entre as 10 primeiras, 3 mulheres, portanto, nessa eleição. Então, a Detinha é ex-prefeita, esposa do deputado estadual eleito, deputado federal, Josimar Maranhãozinho. Cleide Coutinho do PDT, né, esposa do falecido ex-deputado Humberto Coutinho. E a Thaís Ortegal, esposa do prefeito de Pinheiro, Luciano Genésio, né, são as 3 que aparecem aí entre as 10, né, mais votadas para a Assembleia Legislativa. Lembrando que as 2 primeiras é a Detinha, e segundo, ex-deputada, também agora deputada, Cleide Coutinho. Verdade. Pegando minha cola aqui, são 3 deputados foram eleitos pelo PDT e 6 do PCdoB, foram os partidos que mais fizeram deputados, e o DEM fez 5 deputados. A bancada do governista lá na Assembleia Legislativa, a tendência é que ou fique como está em relação à quantidade ou aumente um pouco mais, mas nós tivemos 19 candidatos que foram reeleitos, mas 23 novos candidatos na Assembleia Legislativa. Isso é importante nessa oxigenada, né, que se dá. O Congresso Nacional também não é diferente, nós vamos ter uma renovação significativa lá, já tivemos, né, já que os resultados já estão fechados, e a Assembleia também, Tevaldo, quer dizer, 23 novos, e desses novos, a gente fez um levantamento aqui em relação aos 10 primeiros, nós temos apenas, 4 entre os 10 primeiros que reeleitos, e 6 novos, quer dizer, entre os 10 mais votados, apenas 4 são aqueles que, né, estão reeleitos, já tinham um mandato e agora conseguiram um novo mandato. Então essa renovação, ela é significativa. A mais votada, Detinha, segundo a Cleide Coutinho, e terceiro, Duarte Júnior. Duarte foi um fenômeno de eleição de votos aqui na capital, né? Ocupou um cargo estratégico no governo, estava à frente do PROCON. A gente sabia pelo volume de campanha que provavelmente estaria eleito, mas com o número que ele teve foi um resultado. Ele deu uma outra cara, né, o PROCON, né? Ele deu uma outra visão do órgão, né? Inclusive como prestador de serviço para a sociedade, né? Assim, o PROCON ganhou uma dimensão no governo do Flávio, né? Como diria um ex-presidente, nunca antes visto na história do Maranhão, né? O protagonismo que o PROCON ganhou, né, no governo e o papel que ele cumpriu. Né? Hoje nós temos em São Luís, por exemplo, atendimento do PROCON, incentivando inclusive as crianças, né? Tem um PROCON aqui, o PROCON Kids, né? Que é um negócio legal, quer dizer, o uso da internet também, das tecnologias, você podendo fazer denúncias e tudo. Houve uma dinâmica significativa no órgão. Adalberto, no bloco anterior nós falamos que o governador Flávio Dino, reeleito ontem, né, para mais 4 anos à frente do Estado do Maranhão, elegeu uma bancada também
grande na Assembleia, né? Pois é, os números mostram isso, né? Dos 42 deputados, é um número significativo. Aqui são 32 deputados, né? Dos partidos da base, os partidos que apoiam o governador Flávio Dino. Uma novidade que não estava em nenhuma lista, aquelas famosas listas que saem aí dos possíveis eleitos, o Felipe dos Pneus, lá do interior do estado, o pai dele é empresário, ele também, mas assim, é preciso que as pessoas tenham essa percepção, né? A eleição, principalmente na proporcional, você não pode olhar só para a capital, né? Existem forças significativas no interior do estado que viram o jogo, que fazem a diferença, né? E a gente percebeu isso nessa eleição também, né? E para a Câmara Federal também o governo fez, né, o governador Flávio Dino fez aí 12, né, dos 18, né, candidatos eleitos, quer dizer, um número também expressivo, né? Um número expressivo. E tivemos nesses 15 partidos distintos, como a gente falou ainda há pouco, 8 candidatos reeleitos e 7 novos candidatos eleitos aí para a Câmara Federal. O PMN fez 2 candidatos, fez 2 eleitos, o PCdoB 2 e o MDB 2 também. Os demais partidos elegeram um candidato lá na Câmara Federal. Josimar de Maranhãozinho teve quase 200 mil votos, conseguiu um resultado expressivo aqui, ele que é deputado estadual, agora deputado federal. O Eduardo Braz também sai fortalecido das urnas, né, com resultado significativo, o mais votado aqui da capital. O Márcio Gerri foi o terceiro mais votado. E o Júnior Lourenço foi o 4º mais votado nessa lista, portanto, para a Câmara dos Deputados. Agora a gente olhando para essa relação, Adalberto, dos deputados federais eleitos pelo Maranhão, o fundo partidário deu uma ajuda significativa para aqueles que já tinham mandato, né, Adalberto? A gente falava sobre isso aqui, né? Como é que isso consegue ser determinante, né? A verba do fundo partidário eles carregaram naqueles que tinham chances, ou que no entendimento dos partidos tinham mais chances da reeleição, né? Já estava no mandato de federal e estadual, né? Mas que de fato se mostrou extremamente importante, valorosa, né? Porque há nomes aí claramente que o fundo partidário, pela primeira vez numa eleição, ele passou a existir, né? Aprovada na última reforma, né, eleitoral, ajudou gente aí que de fato não, né, o fundo foi fundamental na eleição de alguns, né? Os candidatos que conseguiram a reeleição: Rubens Pereira Júnior, Aloysio Mendes, André Fufuca, Kleber Verde, Juscelino Filho, o Wildo Rocha, o Zé Carlos do PT e o João Marcelo do MDB. Esses, portanto, foram os candidatos que conseguiram a reeleição na Câmara dos Deputados. Aproveita quem são os novos aí, quem são os novos? Vamos lá: Josimar de Maranhãozinho, o ex-deputado estadual. Ex-deputado estadual, Eduardo Braz, da mesma forma, Márcio Gerri, ex-secretário de Estado, né? Júnior Lourenço, ex-prefeito de Miranda. O Pedro Lucas Fernandes, vereador, foi o único, inclusive, eleito, né, dos que colocaram o nome à disposição do eleitor para deputado federal. Edilásio, deputado estadual, agora federal. O Bira do Pindaré, também deputado estadual, eleito agora federal. O Júnior Marreca, filho, que no caso, né, a gente sabe o que aconteceu substituiu o pai. O Gil Cutrim, ex-prefeito, né, de Ribamar. E o pastor Gil Denemir, do PMN, que subiu por conta dos votos, inclusive, do Braz, né? O Braz acabou sendo eleito e levou com ele também o pastor. Roberto, acabou a resenha. Passou rápido. Rapidinho. Amigo, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Tevaldo. A resenha fica por aqui. Eu volto na próxima quarta-feira, ao vivo, aqui na sua TV Difusora, logo após o Zé Cirilo. Uma boa tarde a todos, uma boa semana e até quarta. Tchau.